História de hoje. Há uma chave na porta do meu vizinho há 2 semanas. Eu me lembro da primeira vez que vi, eu estava passeando com meu cachorro na minha rua, cuidando da minha vida, quando algo chamou minha atenção do outro lado do gramado do meu vizinho, o Sr. Carlson. Sr. Carlson. Eu chamei, antes de fechar a porta atrás de mim. Clique. De repente, as luzes se apagaram, e eu vi, eles, o Sr. Carlson e a Brenda, a funcionária dos Correios da nossa vizinhança, sentados juntos na escada, um olhar de horror em seus olhos. Sr. Carlson. Que alívio! E a Brenda? Eu não a via há uma semana. Pensei comigo mesmo, lembrando da estranha falta de correspondência da semana passada de que todos na vizinhança estavam falando. Depois de ficar parado ali por um momento, incapaz de colocar o dedo nisso, eu finalmente notei uma chave, simplesmente pendurada na maçaneta da porta da frente dele. Sem pensar muito nisso, continuei meu passeio e imediatamente esqueci, mas no dia seguinte, eu vi de novo, assim como no dia seguinte, e no dia seguinte também. Eventualmente, depois de uma semana, eu comecei a ficar preocupado. Veja bem, eu talvez teria descartado a chave como um simples erro antes de uma viagem, mas o senhor Carlson era bastante velho e frágil, e havia parado de sair de casa há muito tempo, dependendo de cuidadores para compras e bens domésticos básicos, o que me levou à minha próxima conclusão. Que devia ser um de seus cuidadores, mas então eu me lembrei que eles passavam na casa dele a cada poucos dias, e certamente teriam notado a chave. Finalmente, depois de 2 semanas de indecisão, eu criei coragem para ir até a porta do Sr. Carlson, colocar minha mão na maçaneta, a chave ainda pendurada nela, e girar a maçaneta. Enquanto eu a girava, eu não pude deixar de ouvir um eco fraco, como o som de algumas pessoas gritando a 100 metros de distância. Parei e olhei em volta, nada. Voltei para a porta, e abri, temendo o pior, me preparei, fechando os olhos. Ao abrir luz, simplesmente vi um vestíbulo vazio, e suspirei de alívio. Mas o que eu não sabia, era que a pior coisa que eu temia, estava longe do que eu logo descobriria. Sr. Carlson. Eu chamei, antes de fechar a porta atrás de mim. Clique. De repente, as luzes se apagaram, e eu vi, eles, o Sr. Carlson e a Brenda, a funcionária dos Correios da nossa vizinhança, sentados juntos na escada, um olhar de horror em seus olhos. Sr. Carlson. Que alívio! E a Brenda? Eu não a via há uma semana. Pensei comigo mesmo, lembrando da estranha falta de correspondência da semana passada de que todos na vizinhança estavam falando. Olhando para trás, eu deveria ter ligado os pontos. Mas o que possivelmente o desaparecimento da nossa carteira e uma chave na porta do meu vizinho poderiam ter em comum? Eu estava prestes a descobrir. Brenda? O que você está fazendo na casa do Sr. Carlson? Ela simplesmente respondeu. A chave. Ah, é sua. Eu perguntei, suspirando de alívio, depois de passar 2 semanas pensando em todas as possíveis razões para ela estar na porta, mas antes que eu pudesse aproveitar o momento, ela me interrompeu. Não. Não é minha. Nem dele. Ela disse, antes de se virar para o Sr. Carlson, que parecia exausto, ela pertence a ele. O velho disse, ele. Eu perguntei, confuso para onde ele estava indo com isso. O homem que nos visita. Brenda disse. Visita vocês? O que você quer dizer? Espere. Ele vai voltar. Especialmente agora que você está aqui. Sr. Carlson disse. Ele está certo. Eu entrei assim como você, depois de entregar o correio e me perguntando se algo estava errado, encontrando o Sr. Carlson aqui que eu estava presa lá dentro. E em poucos minutos, o homem chegou. Brenda explicou. Espere, o que você está tentando me dizer? Que você está preso aqui. O velho disse. Preso? Eu ri. Ah, tá. Isso é algum tipo de pegadinha de Halloween? Com as luzes apagadas e tudo. Foi então que eu casualmente voltei para a porta e tentei abri-la. Clique, mas ela não se moveu. Fiquei parado ali por um momento, de costas para Brenda e o Sr. Carlson, me perguntando se talvez houvesse alguma verdade no que eles estavam dizendo. E foi então que eu ouvi, ele. Viram? Uma voz rouca e perturbadora gritou atrás de mim. Eles estão certos. Você está preso. Um arrepio percorreu minha espinha. Quando percebi que a voz não podia ser de Brenda ou do Sr. Carlson, eu não conseguia me virar. Então simplesmente respondi à voz. Quem é você? Eu sou o guardião das chaves dos seus piores pesadelos. Eu me virei,
para encontrar um homem parado ali na escuridão. Seus olhos brilhando, e chaveiros pendurados em cada centímetro do seu corpo. Nos deixe sair! Eu gritei para ele, fingindo ser corajoso, mas aterrorizado pela mera visão de tal coisa. Ele simplesmente respondeu, certamente antes de olhar para seu corpo e remover um chaveiro em particular com uma chave nele. Sim, esta é para você. Ele disse, enquanto me entregava. Esta abrirá a porta da frente por dentro. Vá em frente, vá embora. Olhei para a chave, depois para a porta, depois para o monstro e sorri. Seu idiota! Por que você daria isso para mim? Eu voltarei com a polícia. E você melhor não estar aqui. Então, eu fui até a porta da frente e inseri a chave. Não faça isso! Brenda gritou. Ele está te enganando. Sr. Carlson acrescentou. Mas eu estava muito envolvido no meu plano para ouvi-los, e continuei a girar a maçaneta. Clique. Abriu. Viram? Eu disse, enquanto me virava para Brenda e o Sr. Carlson com um olhar convencido no rosto. Eles simplesmente balançaram a cabeça em desapontamento. Eu me virei, abri a porta, saí e a fechei atrás de mim, para me encontrar em um quarto. Meu quarto de infância, para ser exato. O quê? Pensei comigo mesmo, enquanto mais uma vez, um arrepio percorreu minha espinha. Sentindo-me inquieto por estar lá, abri a porta e entrei no corredor do segundo andar, onde ouvi o som de alguém sendo estrangulado em um quarto próximo. Normalmente, eu teria ficado chocado ao ouvir tal som, mas este era um que eu já havia ouvido antes. Isso era uma memória. Uma memória que eu estava revivendo na vida real, agora como um adulto. Uma lágrima rolou pela minha bochecha, quando soube exatamente o que estava acontecendo no outro quarto, e apesar das minhas tentativas de me conter, não consegui me impedir de correr para o quarto e tentar pará-lo, mas assim como havia acontecido na vida real, muitos anos atrás, quando abri a porta, era tarde demais. Meu pai estava morto. Estrangulado até a morte pelos meus irmãos por razões que eu só descobriria mais tarde. Andrew, não. Eu gritei. Mas ele já havia rastejado de volta para o canto do quarto, simplesmente olhando para o corpo sem vida do meu pai. Foi então que ele olhou para mim e investiu contra mim como um zumbi faminto, conseguindo arranhar um dos meus braços antes de... Bam! Eu fechei a porta e corri para baixo, esperando encontrar minha mãe lá embaixo, assim como eu a havia encontrado quando o evento aconteceu originalmente. Mas tudo o que eu encontrei foi Brenda e o Sr. Carlson. Olhando para mim com olhos arregalados, sinto muito. Brenda disse, vendo a expressão no meu rosto. Como você sabia? Por que aconteceu conosco? Sem parar. Não importa qual chave ele nos entregou, não, não pode ser. Eu gritei, enquanto começava a desligar, incapaz de acreditar no que eles haviam me dito, mas eu deveria ter, enquanto eu estava ali, tremendo de horror, ouvi o som de chaves tilintando, e me virei para encontrar o monstro parado ali novamente. O que você quer? Eu gritei. Mas ele não respondeu. Ele simplesmente olhou para seu corpo e removeu um chaveiro em particular com uma chave nele. Sim, esta é para você. Ele disse, enquanto me entregava. Olhei para a chave, depois para a porta, depois para o monstro, desta vez incapaz de sorrir. Eu sabia que outro horror estava diante de mim. Sabia que a chave não me ajudaria a escapar da casa, mas por razões que não consigo explicar, talvez eu pensasse que havia uma pequena chance de que a chave funcionasse, ou talvez fosse um desejo de ver meu pai novamente. Eu peguei de qualquer jeito, peguei, e abri a porta, apenas para reviver a mesma memória horrível e voltar para a escada onde Brenda e o Sr. Carlson estavam parados. Mais uma vez, o monstro voltou, mais uma vez ele me entregou uma chave, e mais uma vez eu desapareci. Pela porta, isso continuou e continuou, até que eu não consegui mais suportar. E eventualmente desisti de que as chaves fossem de alguma ajuda. Quando finalmente recusei a chave do homem, ele simplesmente respondeu, como quiser. Antes de desaparecer na escuridão, eu me virei para Brenda e o Sr. Carlson, que passaram a explicar como eles também haviam tentado as chaves e experimentado pesadelo após pesadelo de seus respectivos passados. Então nós todos nos retiramos para a sala de estar onde dormimos no sofá, na cadeira e no chão, respectivamente, raciocinando que deveríamos ficar no mesmo cômodo. No dia seguinte, nos juntamos, eventualmente chegando à conclusão de que a casa, sua porta e as chaves, deviam ser algum tipo de teste distorcido, causado pela chave na porta da frente da casa.
imposto pelo monstro que usava uma armadura de chaveiros. Tentamos de tudo, desde vasculhar a casa em busca de saídas, até tentar fazer ligações em seus telefones mortos, até arrombar suas janelas tapadas de dentro para fora. Mas depois de uma semana sem uma única pista, nós finalmente desistimos. Foi então que alguém mais chegou, não o. Nós todos gritamos, nossas vozes certamente coando lá fora assim como eu as ouvi, quando o oficial Hall girou a chave na porta da frente e entrou. Quando a porta se fechou atrás dele, era tarde demais. E 3 se tornaram 4. Mais uma vez, o monstro voltou, desta vez oferecendo ao oficial Hall uma chave, que ele pegou e saiu, experimentando um pesadelo próprio, apenas para retornar do andar de cima pouco tempo depois com um olhar de horror em seus olhos. Depois que contamos nossas histórias, ele também recusou a próxima chave do monstro, e mais uma vez nos juntamos, eventualmente decidindo que a resposta não devia estar na própria casa, mas no monstro. Mas como eu o paro? Eu me perguntei. Na próxima vez que ele chegou, tentamos atacá-lo à força em grupo, mas ele simplesmente acenou a mão e nos congelou no lugar, até desaparecer de volta na escuridão. Foi então que eu tive uma ideia, e saí atrás dele na escuridão, seguindo pelo que pareceu horas através de um vazio escuro, até que ele chegou a um quarto próprio. O que é este lugar? Eu perguntei. Meu próprio pesadelo. Ele respondeu, enquanto se virava para uma versão mais jovem de si mesmo, dormindo na cama. De repente, vi uma janela se abrindo lentamente, quando um homem mascarado invadiu e se aproximou do jovem com uma faca. Sem saber o que mais fazer, eu me lancei ao resgate do jovem, correndo em direção ao intruso e lutando com ele, acordando o jovem, que observou com horror, enquanto o homem mascarado foi de alguma forma empalado em sua própria faca. E caiu pela janela. Depois de recuperar o fôlego, me virei para o jovem, que tinha um sorriso no rosto. Obrigado. Ele disse, enquanto me entregava uma chave. Fiquei parado em silêncio, incapaz de acreditar no que havia acontecido, antes de me virar para o monstro, que eu presumi que estivera observando o tempo todo, mas ele havia se ido. Me virei para o jovem, que ainda estava me olhando, então cambaleei para trás para fora do quarto, e de volta para a escuridão, onde me virei e voltei na direção de onde eu havia vindo. Quando finalmente emergi da escuridão, segurando a chave, encontrei Brenda, o Sr. Carlson e o oficial Hall e todos parados ali no vestíbulo, um olhar de choque em todos os seus rostos, tendo claramente esperado que eu nunca retornasse. Eu não disse nada. Simplesmente fui até a porta da frente da casa, inseri a chave e abri. De repente, um raio de sol invadiu a casa. Dei um passo para fora e fiquei parado ali por um momento, até que meus olhos finalmente se ajustaram à luz do dia. E me encontrei do lado de fora da casa do Sr. Carlson, a porta ainda aberta. Olhei para dentro da casa e vi Brenda, o Sr. Carlson e o oficial Hall parados ali, incrédulos. Eu sinalizei para que eles se juntassem a mim. Brenda e o oficial Hall seguiram, com grandes sorrisos em seus rostos, felizes por escapar dos horrores da casa, mas o Sr. Carlson, ele simplesmente ficou para trás. Sr. Carlson, o que você está esperando? Mas ele não respondeu. Ele simplesmente sentou na escada. Me faça um favor? Quando você fechar a porta, deixe a chave dentro da maçaneta. O velho disse. Mas por quê? Eu perguntei, incapaz de entender por que ele escolheria ficar dentro do lugar. Para que eu possa ver meu filho novamente. Ele explicou. Então eu fechei a porta da frente da casa e olhei para a maçaneta agora sem chave, antes de colocar a mão no bolso para pegar a chave que o jovem me dera. O oficial Hall correu para me impedir, mas era tarde demais. Eu já havia colocado a chave na maçaneta e trancado a porta. Ele me lançou um olhar de horror, quando me virei para ver minha esposa entrando na minha entrada ao lado. Olhei para ela e depois de passar o que pareceu semanas dentro da casa do Sr. Carlson, esperava que ela ficasse chocada ao me ver. Mas minha esposa simplesmente acenou, como se eu nunca tivesse saído. Amor, não se esqueça de passear com o cachorro. Ela gritou casualmente, antes de desligar o carro e ir embora para nossa casa ao lado, enquanto Brenda e o oficial Hall olhavam para mim, ainda chocados com o que acabaram de experimentar. Essa história narra aquele medo universal de, e se eu não conseguir sair, e transformou em uma alegoria sobre culpa, memórias e redenção. A ideia de que a casa revive os piores pesadelos de cada um, e que a única saída é enfrentar o pesadelo do próprio carrasco, é simplesmente brilhante. O que mais me pegou foi a evolução do monstro. Ele não é um vilão comum, mas uma vítima presa em seu próprio trauma, o ataque na infância. E o final,
Com o Sr. Calço escolhendo ficar na casa para rever o filho? Isso foi de uma tragédia profunda. Perguntas que não saem da mente. Quantas pessoas já caíram nessa casa? Será que toda a vizinhança sabe, mas ignora? 2. O que acontece com quem escolhe ficar? Eles se tornam parte do sistema da casa? 3. O monstro já foi um prisioneiro como os outros,